Hoje vamos iniciar um assunto novo. Vamos falar sobre o capítulo 25 do livro, sobre capacitância e capacitores e toda a questão de circuitos relacionada a isso. O conteúdo do capítulo 25 do nosso livro que está sendo adotado. E então vamos lá. Primeiro nós vamos estudar o que são esses equipamentos elétricos chamados capacitores, qual é a sua importância e quais são as suas propriedades básicas. Então aqui do lado esquerdo tem uma figura representando alguns capacitores que eram usados em câmeras antigas. Boa tarde. Então, iniciando aqui o capítulo, do lado esquerdo aqui tem capacitores que eram usados em câmeras antigas. E aqui do lado direito um exemplo de câmera desse tipo. É câmera analógica, não é câmera digital que a gente tem no celular, mas uma câmera analógica que tinha que impressionar um filme, que depois era revelado e etc. Então, esse tipo de câmera se usava capacitores. E os capacitores, eles são equipamentos que eles servem para armazenar uma certa quantidade de carga que possa ser usada de uma maneira rápida, instantânea, praticamente. Então, aqui no flash da câmera, como é uma luz muito intensa que dura muito pouco, as propriedades dos capacitores eles são extremamente úteis para essa situação. Então, nesse tipo de câmera aqui, analógica, é interessante ter um equipamento que consiga fornecer uma quantidade de energia rápida por um tempo pequeno, mas muito alta essa quantidade de carga. E quem faz isso são os capacitores. E eu coloquei aqui do lado capacitores que são usados, né, que eram usados na confecção desse tipo de equipamento. Então a ideia é essa, porque a bateria, né, não é suficiente para isso, porque a bateria, a pilha, que vai ter aqui um polo positivo e negativo, a pilha ela fornece uma energia lentamente, porque ela foi feita para durar um certo tempo. A energia da tomada também, então isso é diferente do que é necessário aqui na câmera. Então, lá dentro da câmera vai ter uma bateria, uma pilha, que a gente representa assim no circuito, né, uma barrinha com sinal de mais e outra de menos, aqui isso representa uma bateria. Vou falar ainda disso depois. E ligado nessa bateria tem um capacitor aqui, C, que são esses aqui da imagem. E bem aqui no meio tem a câmera, né? A tal da câmera. Que eu tentei desenhar porcamente aqui o símbolo de uma câmera, né? Ou poderia ser também uma máquina de lavar, né? Parece também. Bom, então resumindo, a ideia é essa, né? Ela vai ter um circuito, um equipamento elétrico, em que nesse circuito vai ter uma bateria. Essa bateria vai carregar um capacitor, que ele vai ficar lá guardadinho com a carga dele esperando para ser usado. E aí, quando ele for usado, ele vai descarregar de uma vez e vai fornecer muita energia de uma vez. E isso tem muitas, muitas utilidades. Dei o exemplo aqui da câmera digital, que, se eu não me engano, é mencionado lá no livro. Eu resolvi explorar um pouquinho ele. E esses equipamentos, eles vêm em muitos formatos diferentes, para ter utilidades diferentes. Se você for pesquisar também, dentro dele também tem vários materiais diferentes, né? Então, enfim, cada um vai ter uma utilidade, né? E aqui tem vários exemplos. Então, tem um capacitor cilíndrico, que são esses aqui. Esse aqui é cilíndrico. E aqui tem um monte de cilíndrico, né? Todos esses aqui que parecem uma pilha são capacitores cilíndricos.
E tem desse outro tipo aqui também, que são placas paralelas. Então a situação que vai ter dentro do capacitor vai ser mais ou menos aquela situação que a gente estudou lá quando estudou eletrostática, né? De ter uma placa aqui carregada com uma certa carga e outra aqui com uma carga de sentido oposto. Então, como nós tivemos a oportunidade de discutir isso aqui quando estudamos lei de Gauss, vai ter um campo elétrico aqui no espaço, no vão entre as placas. Vai ter um campo elétrico aqui. Então é mais ou menos assim que o capacitor vai funcionar. Ele vai ter um fio ligado aqui numa placa e outro fio ligado numa placa, e essas placas não se tocam. Elas não encostam uma na outra de jeito nenhum, porque senão a energia ia escorrer e o campo elétrico ia sumir. Então aqui nesse capacitor redondinho, por exemplo, tem uma placa assim, que é redonda, e lá por trás dela tem outra, aqui que está ligada em outro fio. E tem um material separando as duas. Boa tarde. Pô, esses caras da turma de vocês é só decepção, só mulheres assistindo aula aqui. É, aguentando aqui esse horário maravilhoso, né? Depois do almoço, mas tudo bem. Então, continuando aqui, bom, vai ter esses vários tipos de capacitores, então, e eles são representados aqui num circuito de duas maneiras. Pode ser essa figura aqui da esquerda embaixo. Na figura de baixo aqui do lado direito tem dois desenhos. Então, esse desenho que eu circulei aqui é uma maneira de representar o capacitor no circuito. Né? A gente representa com a letra C, depois eu explico por quê. Ou dessa outra maneira aqui, porque existem capacitores que não têm um lado preferencial, né? Eles podem ficar tanto positivo de um lado e negativo do outro, se ele for ligado de um jeito. Se ele for ligado invertido, ele vai ficar invertido. Mas tem capacitores que são polarizados, que são esses aqui do lado direito embaixo, que eles foram feitos para ficar carregado positivo de um certo lado e não do outro. Né? Então eles têm essa polarização, e para separar, para diferenciar um do outro, esses capacitores polarizados a gente representa assim, com essa barrinha reta na parte positiva e a outra curva que não precisa ter o sinal negativo, porque eu já sei que o de cima é positivo. Aí, boa tarde. Bom, então, é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos essa ideia dos capacitores. Aqui tem vários exemplos, como vocês podem ver, tem vários tamanhos. Tem uma unidade, a unidade que mede, né, o efeito desse capacitor é uma grandeza chamada capacitância, que eu vou explicar daqui a pouco. E essa capacitância é representada pela letra C. E o que vocês podem ver aqui nesses vários capacitores é o valor dessa capacitância, que ela é medida numa grandeza chamada farad, que é F. Farad, assim, não é Faraday, é Farad, né? Representado pela letra maiúscula F. Então, existe uma grandeza chamada capacitância, ela é medida no sistema internacional em farads, que é essa letra F, e aqui, nesses capacitores todos, está escrito a sua capacitância. Então, por exemplo, nesse azul aqui de cima do lado direito, está 10 microfarads. Então, esse pequenininho aqui tem uma capacitância de 10 microfarads. Esse azul gigante aqui, do lado esquerdo, 4.700 microfarads. Então, vai depender do tamanho, do formato dele e do material que constitui, que separa as placas, como a gente vai ver na próxima aula. Isso tudo vai influenciar na capacidade dele de armazenar carga, que é a grandeza chamada capacitância, que eu vou explicar o significado dela em breve.
Para entender o que é a capacitância, a gente tem que entender como funciona o campo elétrico de um capacitor. Então, o capacitor ele é um objeto, um equipamento que vai ter não necessariamente placas paralelas, mas algum material condutor aqui ligado no terminal de um fio aqui e um outro material aqui que vai ser ligado no outro fio, sendo que um lado vai ficar carregado positivamente, que é o que tem aqui uma carga mais Q aqui, e o outro vai ficar carregado negativamente com o mesmo tanto, a mesma quantidade de carga, só que com sinal inverso. Certo? Então, é isso que é um capacitor. E para a gente conseguir entender como isso funciona, como é possível que isso seja usado para armazenar carga, a gente tem que olhar para o campo elétrico que tem entre a parte positiva e a negativa. Então, o campo elétrico entre a parte positiva e a negativa vai ter esse aspecto aí, desenhado por essas linhas orientadas que nós vimos no início da disciplina serem as chamadas linhas de campo do, do campo elétrico gerado por esse sistema, que na verdade é como se fosse um dipolo, né? Então, o que acontece? Aqui entre as duas placas, nesse vão aqui entre... Isso é uma coisa, inclusive, que eu tenho que comentar. Nem sempre o capacitor vai ter placas, pode ter um outro formato, como a gente vai ver, pode ser esférico, etc. Mas geralmente a gente chama de placa, o lado esquerdo e o direito, né? Ou melhor, o positivo e o negativo. Então, entre as placas aqui vai ter um campo que vai ser aproximadamente uniforme. Vai ser mais uniforme ainda se forem de fato placas paralelas assim, como é o símbolo do capacitor. Vai ser bem mais uniforme, como nós já discutimos lá em Lei de Gauss. Então aqui a gente vai estar sempre usando essa aproximação de que o campo é uniforme entre as duas, né, devido ao aspecto que vai ter o campo elétrico entre elas, se a gente desenhar as linhas de campo, que são o resultado de fazer o cálculo, né, desse campo usando o princípio da superposição, como a gente tanto já discutiu antes. Ok? Então vamos ver o primeiro exemplo aqui, que é esse, é o capacitor de placas paralelas. Vamos tentar entender um pouquinho ele. Tá? Então ele funciona assim, tem duas placas, né? Dois retângulos, pode ser retangular, pode ser qualquer formato, mas são placas, são planas. E ela vai ter duas separadas por uma certa distância d, tá? Quando elas forem carregadas, em cima vai ter uma carga mais Q, e embaixo uma carga menos Q, que é o que está escrito aí. Isso vai fazer com que surja entre as duas placas uma diferença de potencial V. Então tentem imaginar essa situação. Tem duas placas aqui, poderia ser, por exemplo, duas placas de metal, sei lá, de zinco, de cobre, de alumínio, de ferro, separadas por uma certa distância, e entre elas vai surgir uma diferença de potencial que se deve à presença dessas cargas. Ok? Então, como nós já discutimos esse campo das placas anteriormente, ele vai ser aproximadamente uniforme aqui entre as placas. Outra característica importante de ser mencionada aqui dos capacitores é que, na verdade, não tem só ar aqui entre as duas, né? Porque, como a gente vai discutir na próxima aula, se a gente colocar aqui no meio um material dielétrico separando as placas, ou seja, um isolante, isso melhora muito a eficiência dele, a eficiência desse capacitor, né? Então, as placas condutoras, elas na prática vão ficar isoladas entre si por um material dielétrico, ou seja, um isolante, para que a carga das placas não escorra de uma para a outra, e não só para isso.
né, para que também aumente a capacidade dela de armazenar carga, e a gente vai entender isso melhor na próxima aula e na outra. Então a estrutura é basicamente essa: placas carregadas com cargas opostas, e entre elas vai surgir um campo, e isso vai nos interessar aqui. É interessante explicar o que é a carga do capacitor. Porque nesse exemplo aqui, ela vai ter uma carga mais Q em cima. Aqui em cima vai ter mais Q. E embaixo vai ter a mesma quantidade, só que com o sinal oposto. Então, na verdade, a carga total é zero. Só que como todos vão ter a mesma carga total, todos os capacitores vão ter carga total igual a zero, essa informação ela é basicamente irrelevante e inútil. Então, o que realmente nos interessa é quanto tem em cada uma. E em módulo, quanto tem em cada uma é o que nós vamos chamar de carga do capacitor. Porque também é isso que vai determinar, entre outras coisas, a eficiência desse equipamento que deve ser usado num circuito, né, numa situação real. Então a carga dele vai ser Q, e isso é o que nós vamos chamar de carga do capacitor, é o tanto que tem em um lugar, em cada placa. Então, num capacitor aqui, por exemplo, que tivesse 10 coulombs de um lado e menos 10 coulombs do outro, a carga dele é 10 coulombs. Tá? Então a carga dele é sempre positiva, que é sempre o módulo do quanto tem em cada lado. E como sempre vai ter o mesmo de cada lado, só que com sinal invertido, faz sentido essa definição. E também essa diferença de distribuição de carga vai gerar também uma diferença de potencial entre as duas placas, uma tensão. Também a gente usa também a sigla DDP, né? Que vai ser V. Então, resumindo, em qualquer capacitor ele vai ter uma carga quando ele estiver carregado e vai ter uma diferença de potencial, uma tensão entre as duas placas. E essas duas coisas elas vão nos permitir entender melhor o funcionamento dele e atribuir a esse equipamento uma grandeza que é capaz de descrever esse equipamento. E essa grandeza se chama capacitância. Então, a ideia da capacitância vem da observação de que, olha só, veja se vocês conseguem visualizar essa ideia. Se a gente tem um capacitor aqui de placas paralelas e a gente está fornecendo para ele carga, certo? A gente está fornecendo carga para ele, então ele vai começar, digamos, com 1 coulomb aqui, 1 coulomb aqui. E aí isso vai gerar uma certa diferença de potencial V1. Só que à medida que a gente for aumentando aqui a carga, se colocar, por exemplo, 5 coulombs lá e 5 aqui, experimentalmente se verifica que essa tensão entre as duas vai aumentar. O que faz sentido, né? Como vai ter mais carga acumulada, o campo elétrico aqui no interior vai aumentar, né? E como a diferença de potencial ela é menos a integral desse campo elétrico, de um ponto a outro, poderia ser, por exemplo, de um lado da placa ao outro. Então, quanto maior esse campo, maior vai ser o módulo desse V. E se verifica experimentalmente que não só a carga ela é crescente com a tensão, mas ela também é proporcional. E toda vez que a gente encontra uma regra que envolve uma proporcionalidade, a gente pode transformar ela numa igualdade, introduzindo uma constante de proporcionalidade, né? Então, nesse caso, a constante de proporcionalidade, representada pela letra C, é chamada de capacitância. Então, num capacitor, a carga dele é igual à capacitância
vezes a tensão entre as placas. Certo, pessoal? Então, na verdade, essa equação aqui, ela guarda duas informações. Primeiro, ela guarda essa lei aqui, de que a carga de um capacitor ela é proporcional à tensão entre suas, entre as suas partes positiva e negativa. Então, tem isso. Mas isso, ao mesmo tempo, é a definição de capacitância como sendo a carga que ele é capaz de acumular dividido pelo potencial. Então, por exemplo, se num determinado capacitor aqui, igual aquele lá, ele tem 5 coulombs de cada lado, e isso faz surgir aqui uma DDP, uma tensão entre as placas, de 5 volts, então a capacitância dele vai ser Q sobre V, que vai ser 1. 1 coulomb por volt, que é o Faraday. 1 Faraday, né? Então, só para deixar claro aqui a questão da unidade, só para deixar claro aqui a questão da unidade, a unidade é 1 farad, que é igual a 1 coulomb dividido por 1 volt. Que é igual a 1 coulomb dividido por 1 volt, tá? Então essa aqui é a unidade SI de capacitância. Ok? Uma observação para fazer em relação a isso é que 1 farad é muita coisa. Então, geralmente, se usa 1 microfarad, né? Que é uma unidade mais adequada, tá? Não lembro agora, vocês podem me ajudar, mas o micro eu acho que é 10 a menos 6, né? Nano é 10 a menos 9, eu acho que é isso. É bom a gente ter certeza só para não ficar errado. Micro é unidade. Tá, então, como a internet não mente nunca, né? Micro é 10 a menos 6 mesmo, aqui. Tá bom? Essa é a melhor fonte de pesquisa sempre, né? Obrigado, Marina, por ter checado. Ok. Então, micro 10 a menos 6. Então, na verdade, a unidade mais comum é microfarad, que é, como Marina checou, 10 a menos 6 farad, tá? Então, se a gente voltar aqui para os slides do início, que eu mostrei capacitores de verdade, né? Tá tudo aqui em microfarad. Então, o que significa isso? Que significa que 4.700 microfarad significa o quê? Por exemplo, vamos imaginar o que significa aquele capacitor lá. Então, uma capacitância de 4.700 microfarad significa 4,7 vezes 10 ao cubo, né, do 4.700. O micro é 10 a menos 6. Então, isso significa... É da 10 a menos 3. Então, fica 0,0047. Essa é a capacitância, 0,0047 Faraday, daquele capacitor azul lá da figura. O que significa isso, então?
significa que ele armazena uma quantidade de 0,0047 coulombs de carga em cada placa. Esse vai ser o Q dele, onde aqui vai ter mais Q e aqui menos Q nessa representação de desenho. Ele armazena essa quantidade de carga para gerar uma tensão de 1 volt, né? Então é assim que a gente interpreta a capacitância. É a quantidade de carga que ele armazena para gerar uma DDP de 1 volt. Então, se ele tivesse, por exemplo, 47 coulombs armazenados, eu poderia encontrar a tensão que ele gera, né? Simplesmente porque Q é igual a C vezes V. Então, V vai ser Q sobre C, vai ser 47 dividido por 0,0047, que vai dar 10.000. Então, se esse capacitor conseguir aguentar 47 coulombs de carga, ele sozinho vai gerar uma DDP de 10.000 volts. Então, como a gente sabe que 10.000 volts é uma coisa absurda, é óbvio que aquele capacitorzinho não vai conseguir armazenar 47 coulombs de carga, né? Então é nesse sentido que a capacitância ela é pequena, porque se ela fosse grande, 1 coulomb é muita coisa, né? Em relação a essa igualdade Q igual a C vezes V. Então a ideia é mais ou menos essa, né? De como a gente interpreta essas grandezas. E prosseguindo então no nosso conteúdo, né, já discutimos um pouquinho o que é um capacitor, como ele funciona, mais ou menos, qual é a grandeza que o caracteriza, né, que é a capacitância. E agora vamos pensar um pouquinho sobre como ele é carregado, como ele pode ser carregado, né? Então a ideia é, aqui não vai dar para enxergar o branco. Então a ideia é pegar esse capacitor, que está representado por essas duas placas aqui, mas não necessariamente ele vai ser de placas paralelas, mas é sempre representado assim no circuito. Ele vai ser ligado numa bateria, né? Ligando cada placa a um terminal diferente da bateria. E aqui no meio, num dos fios, pode ser qualquer um, a gente coloca uma chave de liga e desliga. Então, quando ela está desligada aqui, o capacitor está totalmente descarregado, ele não tem carga armazenada, né? Vamos supor que a gente acabou de comprar e ele está descarregado aqui. Ou que a gente descarregou antes de usar. Inclusive, provavelmente vocês não vão fazer isso, mas lá no curso de física a gente tem uma disciplina de laboratório, né? E quando a gente ia estudar circuitos envolvendo capacitor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descarregar ele de uma maneira segura, né? Que obviamente não é metendo o dedo nas duas extremidades dele, porque, como vocês viram aqui, ele consegue armazenar uma grande quantidade de carga e liberar muito rápido. Então, o choque pode ser perigoso aqui, se pegar um capacitor carregado. Então, resumindo, ele começa descarregado, né? Eu estou tentando dizer é isso. Ele começa aqui descarregado. Situação inicial, carga a zero. Né? E aí, a gente vai primeiro representar isso no circuito. Então, a representação no circuito aqui, eu vou apenas separar aqui para a gente conseguir enxergar melhor essa imagem, que eu escrevi um monte de coisa em cima. Rapidinho. Então, vejam que, não sei se vocês já estudaram circuitos alguma vez na vida, mas, ó, essa primeira parte aqui, ela já é uma representação, né? Ela já é um desenho. Só que a gente precisa também ter uma representação mais técnica, digamos assim, né? Que não envolva
ter que fazer uma arte aqui para desenhar a bateria, etc. Então, para isso a gente tem uma certa simbologia técnica aqui para representar o circuito. Em primeiro lugar, o circuito é um caminho fechado por onde vai passar uma corrente elétrica, né? Aqui a gente sabe que uma placa não está encostando na outra, então a rigor, na verdade, não está fechado, né? Mas a gente fala que está fechado do mesmo jeito, porque apesar de não passar corrente aqui entre uma placa e outra, vai passar um efeito físico aqui que vai ser um fluxo de campo elétrico, né? Então isso acaba contrabalanceando tudo. Muito bem. Então, primeira coisa, o circuito é esse caminho fechado, tá? Nesse circuito vai ter alguns elementos. Então, esse elemento aqui, esse elemento aqui da esquerda, que está representado assim, isso é uma bateria. Então, geralmente, o lado positivo aqui é maior, desenhado maior, e o negativo menor. Então, não vão confundir isso com o capacitor aqui, que vai ter as duas iguais. É diferente, não é assim, né? Aqui na bateria, geralmente uma letra B aqui, né? Isso é uma bateria. Uma fonte de tensão, uma fonte de energia elétrica, representada desse jeito, onde sempre a parte positiva tem essa barrinha mais compridinha, né? Tem esse símbolo aqui que eu já mencionei, que representa um capacitor, não só capacitor de placas paralelas. Esse símbolo ele representa qualquer tipo de capacitor, porque isso é uma representação técnica, né? Não é um desenho, não é uma arte, que nem o desenho de cima aqui. É só uma representação, uma espécie de desenho técnico aqui, certo? E isso daqui representa uma chave aberta, né? Que é justamente imaginando aqui uma situação igual essa do desenho aqui de cima, né? Que tinha essas chaves seletoras antigamente, que tinha que subir e descer um ferro para ele encostar lá. Hoje em dia isso é feito de um jeito mais suave, né? Através de botões e tal, que fazem isso pela gente, sem ter que virar uma válvula aqui, tem que virar um ferro ali para poder fazer isso. Mas a representação no circuito lembra essas chaves antigas, né? Então isso daqui seria uma chave que significa um botão de liga e desliga. Ele só está aí para que a gente consiga imaginar as duas situações. Primeiro o capacitor descarregado, onde está tudo desligado, e depois a gente vai ligar o circuito e ele vai se carregar, né? Então esses são os elementos básicos aí. Aí as grandezas envolvidas vão ser duas, né? Vai ter uma grandeza C, que é a capacitância do capacitor. É redundante, mas, enfim, eu só quero dizer que essa é a capacitância daquele capacitor que está no circuito. E vai ter uma tensão V, que vai ser a tensão fornecida pela bateria. Tensão, que é a mesma coisa que diferença de potencial, fornecida pela bateria. Certo? Então aqui em cima a gente tem a representação de três componentes do circuito, como se faz num desenho mais técnico aqui, né, que é a bateria, o capacitor e a chave desligada. Esqueci de desenhar, mas a chave ligada seria essa aqui, tá? Ou simplesmente a gente não desenha nada se estiver ligado. Duas bolinhas aqui para dizer que desceu. Ok? E a capacitância e a tensão, que é a tensão fornecida pela bateria. Muito bem. Então essas são as grandezas que estão em jogo aí, esse é o jeito de representar, e juntando tudo a gente tem esse circuito aqui de baixo. Então é assim que a gente desenha um circuito, faz um caminho fechado,
Aí aqui o capacitor ele vai ser ligado, um dos fios dele vai ser ligado no terminal positivo da bateria, que é o que está, a maneira de representar o que tem aqui no desenho de cima, ó. Uma placa aqui está ligada no terminal positivo. A outra placa vai estar ligada no terminal negativo. Então isso a gente simplifica fazendo esse desenho de baixo. Aqui em cima tem uma ligada no terminal positivo. E a outra aqui ela vai estar ligada no terminal negativo, quando a gente fechar o circuito, né? Ó, então cada placa está ligada num terminal na bateria e isso vai fazer com que ele seja carregado. Tá? Não sei se eu botei mais alguma coisa aqui para falar do carregamento dele, pessoal. Deixa eu só ver. Acho que não. Então, eu vou só explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse carregamento. Para a gente entender. Ah, tá. É que eu copiei errado aqui. É bem aqui. Bom, então vamos entender melhor aqui como funciona esse carregamento. Deixa eu só ver se eu... Não, infelizmente. Então como é que funciona esse carregamento? Vamos entender passo a passo aqui o que acontece, ok? Então no início, a tensão V aqui sobre o capacitor vai ser zero. O que significa que a carga armazenada nele também vai ser zero, tá? Esse é o início, né? Quando a chave está desligada aqui. Quando a chave é ligada, o capacitor passa a ser carregado, como eu já disse. Então a gente liga a chave aqui, né? Então TEC, e aí a partir disso a bateria vai fornecer energia para o capacitor. Vamos agora entender como é esse processo. Então, como a gente viu, a carga é proporcional à tensão, né? E essa constante de proporcionalidade é justamente a capacitância. Por esse motivo, esse carregamento vai chegar num certo limite, que esse limite é atingido justamente quando a DDP lá no capacitor foi igual a DDP da bateria, né? Então, vamos analisar aqui o que está de fato acontecendo. Quando a gente liga, aqui o capacitor é feito de um material condutor, né? As placas são condutoras. Então vai sair elétrons aqui dessa placa que está ligada no terminal positivo, que vão ser atraídos pelo terminal positivo da bateria. Então vamos pensar aqui, se nessa placa da esquerda está saindo elétrons que são negativos, então isso significa que a placa da esquerda vai ficar carregada positivamente, porque vai desbalancear aqui, vai desequilibrar o equilíbrio de cargas que tinha antes, que ele era neutro, né? Ele era eletricamente neutro, essa é a nossa hipótese. Então, no instante em que eu ligo aqui, os elétrons vão sair dessa placa esquerda aqui do capacitor e vão para o terminal positivo da bateria. Vão ser atraídos por isso, né? E aí isso faz com que o lado esquerdo da bateria fique carregado positivamente aqui. Mas ao mesmo tempo, os elétrons vão ser repelidos pelo terminal negativo da bateria. E aí eles vão se acumular aqui no último lugar onde eles podem, que é nessa placa direita aqui do capacitor. Então isso vai fazer com que, ao mesmo tempo, a placa da esquerda fique positivamente carregada e a da direita fique negativamente carregada. E isso vai acontecendo nesse sentido aqui, né, de movimento das cargas, que vai fazer com que o capacitor se carregue. Só que ele não pode se carregar para sempre. Por quê? Porque a tensão máxima que pode aparecer sobre o capacitor é o próprio V fornecido aqui pela bateria. Esse é o limite. E como carga é igual a capacitância vezes V, então vai existir um valor máximo de carga aqui, que vai ser justamente esse.
ser a capacitância do capacitor vezes a tensão fornecida pela bateria, né? E essa é a situação limite, melhor dizendo, né? Que é quando esse potencial do capacitor for igual ao da bateria. Quando isso acontecer, significa que o capacitor está totalmente carregado. O sistema chegou num equilíbrio, o capacitor está carregado e não vai mais escorrer um jeito intuitivo de falar, né? Não vai ter mais uma corrente elétrica atravessando esse circuito. Ok, pessoal? Eu sempre falo isso e ninguém pergunta nada, mas alguma pergunta? Fiquem à vontade aí para interagir, tá? Então, se não houver nada, a gente prossegue aqui. Mas se houver, me interrompam a qualquer momento, podem falar. Bom, então, resumindo o que nós vimos hoje aqui, até agora, né? Ainda não acabou. Vamos falar sobre os capacitores, a capacitância, o capítulo 25. Vimos aqui que existem equipamentos chamados capacitores, que eles têm a propriedade de armazenar uma carga para ser usada rapidamente, né? Ficar disponível ali para ser usada rapidamente. Um exemplo disso é o flash das câmeras antigas, câmeras analógicas. Eles podem ter várias funções, vários formatos, podem ser feitos de vários materiais, e aqui eu coloquei alguns exemplos deles. Eles são representados por esse símbolo aqui embaixo, como eu já falei, ou por esse outro símbolo aqui quando eles tiverem um lado positivo e um lado negativo, né? Que a gente diz que eles são polarizados. O campo elétrico entre as placas do capacitor a gente vai sempre aproximar como um campo uniforme, porque ele foi construído justamente para aproveitar as vantagens dessa uniformidade. E o nosso primeiro exemplo aqui é o capacitor de placas paralelas, que consiste de duas placas, o nome é autoexplicativo, né? Paralelas uma em relação à outra, em que cada uma vai ter uma certa quantidade de carga, só que com sinais opostos, né? Então ele vai ter uma carga Q, uma diferença de potencial V entre as placas, e isso nos permite definir a capacitância como sendo a divisão entre essa carga e essa tensão, né? Então, quanto mais carga ele tiver, maior vai ser a diferença de potencial entre as placas, ou seja, maior o efeito que ele provoca. Vimos aqui um exemplo. Introduzimos aqui esse circuito e os símbolos dele, né? Então, o primeiro lá é o símbolo da bateria, esse segundo aqui é o símbolo do capacitor, duas placas paralelas de mesmo tamanho, e aqui a chave aberta e fechada, né? Vimos aqui como é que funciona o carregamento do capacitor, e agora, dito tudo isso, nos interessa saber como calcular essa capacitância, ou seja, como é que eu posso aprimorar a construção desse equipamento para que ele tenha uma eficiência melhor. É basicamente essa ideia que justifica esse tipo de cálculo. E aí nós vamos obter aqui, primeiro, um método geral de pensar isso, né? Regras gerais para pensar sobre isso, e vamos ver alguns exemplos que estão lá no nosso livro-texto de como efetivamente calcular isso, para alguns casos bem particulares, onde tem muita simetria, né? Então é isso. Tá, então, vamos ter alguns passos aqui. 4 passos, né? Para determinar essa capacitância. Com base na geometria do capacitor. A ideia é essa. Encontrar a capacitância com base na geometria dele. Então vamos partir de uma ideia simplificadora aqui, de que esse capacitor é constituído de duas placas aqui, isso é uma simplificação, que é um raciocínio geral
que vai se aplicar mesmo quando não for plano assim desse jeito, né? E aí a gente pega aqui uma superfície gaussiana, que é essa tracejada de vermelho aqui, que passe por dentro da placa positiva e por dentro aqui do espaço entre as duas placas. Por que isso? Só por uma questão de conversão de sinal, né? Porque se eu pegasse a de baixo, o fluxo seria negativo. Aqui o fluxo é positivo, porque as linhas de campo estão saindo da superfície gaussiana, tá? Então, os 4 passos vão ser os seguintes. Primeiro, reconhecer qual é a carga desse capacitor, né? Então, vamos supor que ele está totalmente carregado aqui, com uma carga Q. A partir daí, a gente calcula o campo elétrico entre as duas placas, que o campo elétrico sempre aponta partindo da carga positiva, então ele vai sempre partir da placa positiva, por uma questão da natureza, né, desses campos, como nós já discutimos lá no início da disciplina. Né? E, como isso é a superfície de um condutor, já tem uma fórmula para isso, que nós também já discutimos quando falamos de lei de Gauss. Então, na superfície de um condutor, o campo vai ser a densidade superficial de carga sobre ε0. Né? Não sei se eu já repeti isso o número suficiente de vezes, mas as placas aqui do capacitor são feitas de material condutor. Aí o que vai acontecer? Como a densidade superficial de carga é igual à carga dividida pela área, se a gente substituir isso lá na expressão E igual a sigma sobre ε0, fica essa expressão aqui. Né? Campo igual a carga sobre ε0A. Ou seja, carga constante, ε0 constante. A área da superfície desse condutor, constante. Então o campo vai ser constante, né? Distribuído aqui no espaço sendo constante, então ele vai ter uma distribuição uniforme, vai ser um campo uniforme. Como eu já tinha adiantado um pouquinho antes. Então, primeiro passo, carga do capacitor. Segundo passo, calcular o campo dele. Para esse campo a gente tem uma regra geral. A única coisa que vai mudar de exemplo para exemplo vai ser essa área aqui. Certo? Por quê? Porque um vai ser quadrado, vai ter uma certa área. O outro vai ser circular, vai ter outra área. O outro vai ser um cilindro, vai ter outra área. O outro vai ser uma esfera. Certo? Então cada um vai ter uma geometria que vai dar uma área diferente aqui no denominador, portanto um campo diferente em função desse formato do capacitor em si, né? Aí, com base nesse campo elétrico calculado, nós podemos determinar a diferença de potencial entre as placas. Então vamos imaginar apenas para que seja positivo, a gente toma como ponto inicial a placa negativa aqui embaixo. A gente toma como ponto inicial aqui a placa negativa embaixo. E a gente segue um caminho paralelo ao campo até chegar numa posição final lá na placa positiva. Por que isso? Para que o V seja positivo aqui no fim das contas. Então, apesar de ter esse sinal de menos na frente, o campo vai ser positivo, porque como o campo sempre vai estar apontando da direção positiva para a negativa, essa linha azul é o campo, e a gente tomou um caminho que vai da negativa para positiva, então o nosso DL ele vai ser menos alguma coisa vezes o campo, ou seja, ele vai estar sempre na direção oposta ao campo. Certo? O que significa que o ângulo θ formado entre o DL e o campo vai ser sempre π radianos. Né? Esse ângulo vai ser sempre π radianos, então
Usando a fórmula do produto interno, a gente percebe que isso vai dar um sinal de menos que vai cancelar o menos lá da frente. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente pode calcular o potencial, porque no passo anterior nós calculamos o campo elétrico E. Então, basta pegar o passo 2 e substituir aqui para encontrar o passo 3. Né? Então, substituindo aqui, a gente encontra que, na verdade, como o campo... Na verdade, é assim, né? Vamos representar essa situação desse modo aqui. Tem as duas placas, o campo amarelo aqui do lado esquerdo, essa seta amarela apontando uma direção para baixo, né? Fixando ideias aqui, botando um eixo Z para cima, uma placa positiva para cima e uma negativa embaixo. Então o campo vai seguir esse caminho aqui, de cima para baixo. E botando um caminho de integração indo no sentido oposto, então o campo vai ser menos E Z chapéu, enquanto que o DL vai ser DL Z chapéu. Certo? Então o E escalar DL vai ser menos E Z chapéu, escalar DL Z chapéu. Então Z, escalar Z é 1, né? Nós discutimos lá falando de vetores. Então fica menos Z DL. Substituindo na fórmula geral aqui da diferença de potencial, substituindo nela, fica menos da fórmula, integral do ponto inicial, que é a placa negativa, até o ponto final, que é a placa positiva. Isso é apenas uma notação, uma representação mais simples, né? Do menos para o mais, fica mais fácil de entender, da placa negativa para a placa positiva. Fica menos essa integral de E escalar dl, que é menos EDL, menos E, que é o módulo do campo, dl, que é o elemento de caminho aqui. Então essa integral fica V igual integral da placa negativa para positiva de EDL, como está circulado aqui embaixo. Então a gente não precisa refazer isso aqui nunca mais, esse processo de chegar nessa fórmula aqui, porque ela já foi demonstrada. Então percebam que mesmo que o formato do capacitor não seja esse, todos esses raciocínios aqui se aplicariam para um formato diferente, porque mesmo que fosse, por exemplo, uma esfera aqui, como a gente vai ver depois, daqui a pouco, se aqui no meio for positivo e lá fora negativo, então o campo vai apontar assim. Aí a gente pega um DL que aponte assim, bem pertinho dele. Então essa mesma regra aqui vai valer, só trocando agora Z por R chapéu, que é o versor lá das coordenadas esféricas. Então, esse raciocínio aqui é geral, ele vale para qualquer situação de um capacitor. E é isso. Então, resumindo, primeiro passo, escrever a carga dele, carga total, né, quando ele está totalmente carregado. Perceber que o campo vai ser a carga sobre ε0 vezes a área da superfície de uma dessas placas. Não precisa ser as duas. Se for as duas vai estar errado. Por que só uma? Porque isso vem aqui da lei de Gauss, onde a gente tomou uma superfície gaussiana que contém essa área. Depois disso, a gente, com esse campo elétrico, a gente calcula a tensão V, que vai ser a integral de E escalar dl da placa negativa, sempre da negativa para positiva. E aí, se a gente já tem a carga Q e já tem o V, a gente calcula a capacitância. Vai ser a divisão entre as duas. Então, primeiro a gente obtém a carga dele. Geralmente a gente só chama de Q para ter uma certa generalidade algébrica, né? Calcula o campo através dessa fórmula aqui. Então, a gente vai precisar da área da placa. Com isso, a gente calcula a tensão nas placas, como sendo a integral de caminho desse campo E, dado pela expressão 2. E dividindo a carga pelo V, pela definição de capacitância, a gente tem a capacitância desejada. Ok? Então são esses 4 passos. Vamos agora ver como ficam esses 4 passos num exemplo prático.
Então, o nosso primeiro exemplo é, como sempre, o capacitor de placas paralelas. Vou escrever errado aqui. Placas paralelas. Vamos ver essa situação. Ok? Bom, então o primeiro passo não tem o que fazer, a gente só dá um nome para a carga, né? Nesse caso aqui a carga eu chamei de Q. Aqui. Depois a gente calcula o campo pela fórmula que foi dada, que é constante, né? E aí não tem muito o que escrever aqui, porque simplesmente a área da placa a gente vai chamar de A também. E isso vai ser uma constante. Então o primeiro e o segundo passo, na verdade, é só uma nomenclatura, né? Respectivamente aqui da carga e do campo. Já aqui no potencial tem uma continha para fazer, então essa tensão vai ser a integral desse E da placa negativa até a positiva, como esse E é constante, não depende de nenhuma grandeza aqui, ele sai da integral. Então ele vem aqui para fora da integral e fica a integral de dl da placa negativa até a positiva. Só que isso é como se fosse a integral de um dz aqui no eixo z, aqui, onde vai do z igual a zero até o z igual a d. Então essa integral é simples. Ela dá simplesmente o próprio z, né? Integral de dz é z. Eu estou usando z, mas poderia ser qualquer letra, né? Geralmente o eixo vertical a gente chama de z. Então, se for uma integral de dz de 0 até uma distância d, fica z de 0 até uma distância d, que dá o próprio d. Então, essa integral aqui, ela dá d. Substituindo o e aqui de cima, então o potencial vai ser q vezes d sobre ε0a. E, finalmente, pelo quarto passo aqui, a gente substitui a carga e a DDP, aqui a tensão, na fórmula e obtém a capacitância. Então, fica a carga Q dividido pelo V, que é Q vezes D sobre ε0A. Então, essa carga de cima cancela com a de baixo, inverte tudo, e a capacitância fica ε0 vezes a área sobre D. Então, aparecem duas grandezas aqui relacionadas à construção desse capacitor, né? Vejam só. Ó, aparece a área dele e aparece a distância entre as placas. Então, o que essa fórmula nos diz é que quanto maior for esse capacitor, ou seja, quanto maior for a área dele, maior vai ser essa capacitância. Então, mais eficiente para armazenar carga ele vai ser. Só que ele é inversamente proporcional a D. Então, quando a distância aumenta, a capacitância diminui. Isso significa que se o capacitor tiver assim uma certa distância, digamos de 1 metro, não, 1 metro é meio absurdo, né, para isso, de 1 milímetro, né? E se a gente afasta agora essas placas, elas vão ficar agora a 2 milímetros de distância uma da outra. Então essa capacitância vai se reduzir à metade. Se ela era C, ela vai ser agora C sobre 2. Tá? Por quê? Porque a capacitância vai ser inversamente proporcional à distância entre as placas. Então, quanto mais eu aproximar as placas, vai diminuir a distância entre elas, a capacitância aumenta. Então é por isso que os capacitores eles têm as placas tão pertinho uma da outra, para aumentar a capacitância, certo? Então isso é uma coisa interessante de entender aqui. É um efeito, digamos assim, do formato, né, da geometria do capacitor sobre o seu funcionamento.
E é interessante para a gente saber isso. Deixa eu só ver uma coisa. Tá. Aqui no capacitor cilíndrico, vamos seguir esses passos também. Então, o que seria esse capacitor cilíndrico? Seria um cilindro negativo aqui, e dentro dele coaxial, ou seja, com o centro no mesmo eixo do outro, né? O eixo que dá o centro de um é o mesmo que dá o centro do outro, eles estão coaxiais. Imaginando essa situação, alguém está cortando grama ali. Muito barulho. Então, imaginando essa situação, ó, em vez de placa, a gente vai ter dois cilindros. Então, vai ter um cilindro positivo, em vez de uma placa positiva, e por fora um cilindro negativo. E eles não vão entrar em contato um com o outro, né? Então, assim como acontece em qualquer situação, as linhas de campo, que são essas linhas azuis que eu estou pintando de vermelho aqui, elas apontam sempre da parte positiva, que é o cilindro do meio, para a parte negativa, que é o cilindro de fora. Então, o nosso primeiro passo aqui, simplesmente reconhecer o valor da carga e anotar. Então, a carga é Q. Depois, calcular o campo. Então, o campo vai ser Q sobre ε0A. Que área é essa? Aí é uma pergunta interessante. Aqui nesse exemplo das placas paralelas, a área é a área da placa onde a gente está passando a superfície gaussiana. Então, aqui, quando a gente passa uma superfície gaussiana, que é essa vermelha que eu estou pintando de azul aqui, entre as duas placas, quando passa essa superfície gaussiana, a área vai ser a área de dentro. Então, é a área do cilindro de dentro, lateral. E só vai influenciar o lateral, porque os fluxos aqui em cima e embaixo vão ser nulos, devido à simetria. Como a gente já conversou quando viu o campo de um fio lá usando lei de Gauss, o campo do fio carregado. Vai ser a mesma situação. Então vai ser a área lateral do cilindro, que é essa daqui, 2πr vezes L. Por que ela é isso? Porque o cilindro vai ter uma certa altura L aqui, e para sair de uma ponta aqui, da volta, vai ter um certo comprimento C, que é o comprimento do círculo, 2πr. Então, a área lateral, se a gente imaginar cortando aqui o cilindro e esticando ele vai virar um retângulo, em que aqui a altura vai medir L e o comprimento aqui vai medir 2πr. Então, a área dele vai ser uma área A, que é 2πr vezes L. Então, essa vai ser a área lateral aqui, que está dentro dessa superfície gaussiana. Então, por esse motivo, essa área aqui fica 2πr vezes L. Então, com isso, a gente obtém o campo, que vai ser Q sobre 2πε0RL, né? Só arrumando aqui. E, terceiro passo, a gente calcula a diferença de potencial, que vai ser agora de um caminho, nessa regra geral, de um caminho que vem da placa negativa aqui para positivo, que eu risquei em cima aqui, né? Então, ele vai sair da placa negativa, que tem o raio B, para uma placa positiva, que tem o raio A. Então, na verdade, essa integral da placa negativa até a positiva vai ser a integral de R igual a B até R igual a da carga sobre 2πε0L vezes 1 sobre R. Esse vai ser o E. Agora tem que identificar o L, o DL. Então, esse DL vai ser menos DR. Por que menos DR? Porque a gente está indo na direção em que o R diminui aqui. No caso das placas paralelas, o caminho estava no sentido positivo do eixo Z. Então, o DL foi mais DZ. Mas aqui a gente vai integrar em R,
e o caminho ele tem o sentido oposto ao campo. Né? Então esse caminho ele vai ter esse sentido aqui que é oposto ao campo, então o R vai diminuir. Por esse motivo o DL vai ser menos DR. Tá? Então essa primeira parte aqui da integral é só constante, ela sai aqui, junto com esse sinal de menos. E aí fica a integral de dr sobre R. Essa integral é uma integral tabelada, né, que dá um logaritmo. Mas como ela é definida de B até A, então fica o logaritmo de B até A também. E o resto é constante. E aí a gente só trabalha um pouco com esse logaritmo. A gente trabalha um pouco com esse logaritmo para obter o resultado final. Né? Então, atenção. Continuando a fórmula anterior, deu isso aqui. Menos Q sobre 2πε0L, integral de B até A, de dr sobre R. Repete a constante e fica logaritmo natural, que é essa integral aqui, né, de A, de B até A. Então, essa integral resulta disso aqui. Só que pelas... Então, fica logaritmo de A menos logaritmo de B. Né? Com esse sinal de menos aqui, que veio da frente. Então, absorvendo esse sinal de menos aqui nessa diferença de logaritmos, eles trocam de posição, né? Então fica Q sobre 2πε0L vezes log de B menos log de A. E pelas propriedades dos logaritmos aqui, pela propriedade do log natural aqui, Ln, que é uma propriedade geral de logaritmos, isso dá a divisão entre os dois. Então com isso a gente obtém o potencial V. Vai ser Q sobre 2πε0L, que é a altura do cilindro, log natural de B menos A. E aí vejam o seguinte, B é o raio maior aqui, e A é o raio menor. Isso significa que B sobre A é maior do que 1. Então, o logaritmo natural de um número maior do que 1 é maior do que 0. Então, essa TDP de fato vai ser positiva aqui, como a gente esperava. E aí a gente calcula a capacitância. Então, a capacitância vai ser carga sobre V. A gente só joga o V aqui. Ele sempre vai depender da carga, então cancela aqui a carga com a carga. E inverte, então fica a capacitância 2πε0L sobre log natural de B sobre A. Essa vai ser a capacitância no capacitor cilíndrico. Essa daqui é uma situação que a gente poderia dizer que é um tijolinho, é um pequeno pedaço de um cilindro, de um capacitor cilíndrico real, né? Porque no capacitor de verdade vai ter várias e várias e várias voltas de placas enroladas, né? Que vão constituir, de fato, um capacitor realmente cilíndrico do mundo real. Mas o raciocínio, digamos assim, o bloquinho de raciocínio que vai constituir aquela situação real é isso aqui, né? Então isso é uma situação que às vezes a gente, tanto quem estuda engenharia como quem estuda física tem dificuldade de entender isso. Eu mesmo às vezes não entendia. A física, ela não vai estudar aquele capacitor real. Aquilo é uma aplicação. O que a gente estuda na física é o que é um capacitor, como ele funciona, que princípios físicos permitem que ele funcione, né? E dar alguns insights aí de situações. Então é isso que eu estou fazendo aqui. O que se faria, por exemplo, numa graduação de engenharia elétrica é que as pessoas vão pegar isso e vão
dizer, beleza, eu sei que se for um capacitor cilíndrico, a capacitância é essa aqui. Mas e se o capacitor for de alumínio e ele estiver imerso em cerâmica e ele tiver não sei quantos milímetros, etc, etc. Então, os tijolinhos que vão constituir esse raciocínio mais concreto, mais próximo do que realmente vai ser construído, são esses aqui, esses pequenos exemplos que nós estamos vendo. Mas nós não vamos fundo a ponto de chegar nesse tipo de discussão super específica, né? A gente vai ficar aqui nas regras gerais. Porque esse é o objetivo da física. Ok. E o nosso outro exemplo aqui é o capacitor esférico. Então, mais uma vez, basta repetir os raciocínios que nós estamos aplicando. Então, em primeiro lugar, a carga vai ter um valor Q. Em segundo lugar, o campo dado por essa expressão, como eu disse, geral, onde agora a área vai ser a área da esfera interna, né? Então, me desculpem aí, eu não expliquei direito a situação antes, né? Fui direto falando. Então, o capacitor esférico ele vai ser duas esferas, uma dentro da outra. Em que dentro vai ser positiva e a de fora é negativa. Ok? Então, a gente, como sempre, vai pegar uma superfície gaussiana envolvendo a placa positiva. Então, para facilitar a situação, a gente botou aqui a parte positiva no meio, né? Para que a superfície gaussiana envolva completamente essa esfera interna carregada positivamente. Só que o desenho é o mesmo do cilindro, porque se a gente corta tudo aqui no meio, faz uma seção transversal aqui no meio da esfera, que passa pelo centro dela, o desenho vai ser o mesmo, né? Então, se o raio da esfera interna for A e da esfera maior for B, foi mal, pessoal, tive que falar aqui. Não. Então a situação vai ser bem parecida, né? E aí esse campo agora vai ter isso, então como a gente tomou a superfície gaussiana como sendo essa linha vermelha aqui entre as duas esferas, que ela vai ter um certo raio R aqui, né? Então, a área dessa superfície gaussiana vai ser a área dessa esfera, da superfície da esfera, que ela tem uma fórmula. Então, essa área da esfera é 4π vezes o raio dela ao quadrado. Tá? Então, a gente substitui aqui. E com isso a gente tem o campo. Então, o campo E vai ser Q sobre 4πε0r ao quadrado, que nada mais é do que a lei de Coulomb, né? Para uma carga pontual. E aí o terceiro passo, calcular a diferença de potencial. Nesse caso, assim como no anterior, como a figura é semelhante, o dl também vai ser menos dr. A diferença é que esse r agora não é mais o raio das coordenadas cilíndricas e sim das coordenadas esféricas. É bom ter essa distinção. O campo calculado no segundo passo aqui, que é esse, né? A gente substitui aqui, certo? Depois o dl a gente substitui que é menos dr, e aí esse menos vai para fora da integral, então fica menos q sobre 4πε0. Essa integral tem o mesmo raciocínio da anterior. Por que ela é de B até A? Porque, por definição, essa diferença de potencial é a diferença entre a placa negativa, que tem o raio B, e a placa positiva aqui, que tem o raio A. Então, a integral vai ser de B até A. Fazendo essa integral, que também é tabelada, é uma integral do tipo x elevado a n, que vale x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Fazendo essa integral,
Então fica, como 1 sobre R2 é a mesma coisa que R a menos 2 também, né? Então fica a integral de R a menos 2, que fica R a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 por essa fórmula que eu dei aqui, de B até A. Então fica menos Q sobre 4πε0. Embaixo aqui, menos 2 mais 1 dá menos 1, dá esse menos aqui. Menos 2 mais 1 em cima também dá menos 1, que vira o expoente aqui, então fica 1 sobre R. Fica menos 1 sobre R, resumindo. Indo de B até A. Então fica esse menos com esse menos aqui. Fica mais Q sobre 4πε0, 1 sobre R de B até A. Fica Q sobre 4πε0, 1 sobre A menos 1 sobre B. Né? Aqui, a gente faz essa continha que está aqui embaixo, ó, né? 1 sobre A menos 1 sobre B, é B menos A sobre AB. Então essa vai ser a expressão da tensão entre as duas esferas. Resta apenas o último passo, que é calcular a capacitância. Então a capacitância vai ser o último passo aqui, capacitância vai ser Q sobre V. Então é a carga sobre esse V aqui que a gente encontrou, que é Q sobre 4πε0, B menos A sobre AB. Ok? E aí vai ficar 1 sobre isso tudo, a gente inverte, então a capacitância fica 4πε0 AB sobre B menos A. Então essa capacitância, resumindo, vai depender apenas dos raios, né? Ou seja, do raio da esfera menor, que é o A, e do raio da esfera maior, que é o B. Certo? Então esse é o resultado final aqui, 4πε0AB sobre B menos A. Como aplicação disso, nós podemos considerar uma única esfera condutora carregada como sendo um capacitor, né? Por quê? Porque imaginem aqui que essa placa de fora vai esticar infinitamente. Vai sobrar só a do meio. Então a gente pode usar um artifício matemático aqui nessa capacitância dessas duas esferas para extrair disso qual seria a capacitância da gente considerar uma única esfera carregada como sendo um capacitor. Que capacitância seria essa? Então seria apenas o limite dessa expressão aqui quando essa esfera maior vai para o infinito, né? E aí a gente vai ver que isso dá um valor, de fato, né? Por quê? Dividindo primeiro aqui, vamos fazer só um cálculo, né? Primeiro, dividindo tudo por B, fica A em cima, então fica A em cima, e embaixo fica B dividido por B dá 1, menos A dividido por B. E aí, a capacitância dessa esfera carregada não é um capacitor esférico, mas é uma esfera carregada em que é um limite assintótico, né? Assintótico porque é no infinito. Limite assintótico da situação anterior na qual o raio da esfera maior vai para o infinito. Ou seja, um limite quando B tende ao infinito de 4πε0 vezes A sobre 1 menos A sobre B. Quando B tende ao infinito, A sobre B tende a zero. Então, quando B tende ao infinito, A sobre B tende a zero. Então, é isso que eu quero dizer com essa setinha aqui, o zero. Quer dizer que a gente pode desprezar esse termo. Ele vai para zero no infinito. Então, sobra apenas 4πε0 aqui da frente. A dividido por 1, que é o próprio A. Resumindo, a capacitância dessa esfera isolada vai ser 4πε0 vezes A, só que A é o raio da esfera, né? Porque só sobrou a esfera lá do meio. Então a gente vai chamar isso de raio dessa esfera, né? Então, só para escrever,
Desse jeito fica 4πy0 vezes o raio da esfera. E com isso a gente conclui a aula de hoje. Na próxima aula, na terça, a gente continua o capítulo 25 do livro sobre capacitância. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão em relação a isso que a gente discutiu hoje? Não, pelo jeito não, né? Se tiver, podem me perguntar. Tá bom. Então, por hoje então é só.